Vamos dar agora início à sessão da tarde. Olá, Cláudia, bem-vinda à primeira-feira. E para começar esta maravilhosa tarde, temos connosco Cláudia Joaquim, licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, mas também pós-graduada em Contabilidade, Finanças Públicas, Gestão Orçamental e mestre em Políticas Públicas. Atualmente é presidente do Conselho Diretivo da ADC, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e vai-nos falar assim desta forma sobre incentivos ao investimento. Olá, Cláudia, bem-vinda. Eu pedi uma salva de palmas. Cláudia Joaquim, obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado, boa tarde. Vou só ver se o apontador... Exatamente. Então, muito boa tarde. É um prazer estar aqui, ter a Agência para o Desenvolvimento e Coesão recebido o convite do Sr. Presidente da Câmara do Fundão, a quem agradecemos naturalmente e cumprimentando a ele, cumprimento todos os que aqui estão, a participar na feira. O convite que nos foi endereçado foi para fazermos uma breve reflexão sobre os apoios ao investimento no âmbito do Portugal 2030. E nesse âmbito é inevitável falarmos do Portugal 2030. E por isso nós vamos fazer, ou eu vou fazer aqui a apresentação com a abordagem das prioridades nacionais e alinhamento com as prioridades europeias, o Portugal 2030 e também quais são os principais desafios que temos na política de coesão. O Portugal 2030 assenta numa estratégia, a Estratégia Portugal 2030, que foi criada em 2020 através de uma resolução do Conselho de Ministros, e esta estratégia veio-nos, ou apontava como principal objetivo, visão estratégica, recuperar a economia, proteger o emprego e fazer da próxima década um período de recuperação e convergência de Portugal com a União Europeia, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial. Esta estratégia constituiu o quadro, e constitui ainda, o quadro de referência e de ferramentas de planeamento estratégico que o Governo, os organismos da administração pública utilizam para mobilizar ao longo da década e como ferramenta de planeamento estratégico. Começou a ser desenhada em 2017, foi publicada em 2020, e com uma consulta a diversos parceiros económicos e sociais. Após a incorporação de diversos elementos, tivemos finalmente esta estratégia aprovada e, de facto, ela constitui a base de orientações que permitiu planear e programar a execução de diferentes programas e instrumentos. E estou-me a referir, nomeadamente, ao PRR, mas também ao PT 2030. É neste âmbito que a estratégia Portugal 2030 foi assente e assentou em 4 agendas. Estas agendas temáticas tinham os seguintes temas principais. A Agenda 1, as pessoas, para um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdades. A Agenda 2, digitalização e inovação. A Agenda 3, transição climática. E a Agenda 4, um país competitivo externamente e coeso internamente. E estas 4 agendas temáticas tiveram 18 domínios que nos guiam enquanto documento de estratégia e planeamento. Esses 18 domínios, dos quais destaco alguns em cada uma das agendas, desde a sustentabilidade demográfica, à qualificação dos recursos humanos, à descarbonização da sociedade, competitividade de redes urbanas. E é de facto neste contexto, e para melhor percebermos como é que encontramos a estratégia do Portugal 2030 com as 4 agendas temáticas que esta estratégia nos indica, que importa também perceber quais são as fontes de financiamento, porque por vezes associamos apenas alguns dos programas, incluindo os programas com financiamento comunitário. Mas, de facto, é esta conjugação entre os fundos europeus,
entre o Portugal 2030, o PRR, o Portugal 2020, que terminará no final deste ano, mas a estratégia vem desde 2020, até aos apoios no âmbito da agricultura, FEAGA, FEADER, mas também o Orçamento Nacional e outros fundos nacionais e, portanto, importa, de facto, termos presente que esta é uma estratégia com diversas fontes de financiamento e que devemos vê-la de forma integrada. Relativamente a esta conjugação entre a Estratégia 2030 e aquilo que é a estratégia da União Europeia, nós podemos vê-las de forma transversal e em escada. De facto, temos as prioridades e reformas para a estabilidade e crescimento que a União Europeia nos indica a todos os Estados-membros, que cruza com documentos estratégicos que todos os Estados-membros têm, que Portugal também apresentou à Comissão Europeia. O Programa Nacional de Reformas, as grandes opções do plano, e enquanto referencial estratégico, se descermos a um nível inferior, então cá temos a estratégia do Portugal 2030. Destacando ainda, no âmbito daquelas que são as prioridades europeias e neste alinhamento com as prioridades nacionais, o semestre europeu e aquela que é, enquanto referencial, orientador, e aquela que é o triângulo virtuoso, que muitas vezes referimos entre um forte compromisso entre reformas estruturais, em que é essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para promover o crescimento sustentável. E é este processo transformativo, e não é por acaso que nós vamos representando e passando esta ideia, há uma complementariedade muito forte entre o PRR e o PT 2030, para podermos perceber exatamente quais são as medidas, os apoios, para esta década e até ao final da década, é muito importante nós lermos e vermos o PRR em complementariedade com o PT 2030, porque, de facto, estes dois documentos foram construídos dessa forma. Por vezes, se analisarmos apenas um ou apenas outro, podemos sentir que há alguma lacuna ao nível territorial, ao nível dos apoios, ao nível das medidas, mas foram construídos de forma complementar, exatamente para não haver sobreposições e para que se possa ter, ao nível da transição justa, da qualificação, da transição digital, da transição climática, do combate às desigualdades, a modernização, uma forte complementariedade. E passando agora ao Portugal 2030, o Portugal 2030 foi aprovado através do acordo de parceria apresentado por Portugal e que há uns meses foi assinado, celebrado aqui neste mesmo pavilhão, com a presença da Comissária Europeia e do Sr. Presidente e do Sr. Primeiro-Ministro. O acordo de parceria assume um alinhamento estratégico muito relevante. Desenvolve-se ou desenvolveu-se a partir da estratégia do Portugal 2030 e em linha com os 5 objetivos estratégicos definidos pela União Europeia. O OP1, uma Europa mais inteligente, OP2, uma Europa mais verde, o OP3, uma Europa mais conectada, o OP4, uma Europa mais social e o OP5, uma Europa mais próxima dos cidadãos. E este quadro permite-nos perceber melhor como é que é o alinhamento entre os objetivos estratégicos definidos no acordo de parceria e entre aquelas que são as agendas também definidas na estratégia do Portugal 2030, com os montantes que estão envolvidos. Mas é desta conjugação, desta conciliação, que nós conseguimos depois melhor perceber e percebermos ao longo da execução do Portugal 2030 onde é que estão os apoios e onde é que eles se dirigem em função de cada objetivo estratégico. Não me vou alongar muito na descrição daqueles que são as áreas de programação e os principais apoios em cada um dos objetivos estratégicos,
Eu penso, e há a possibilidade desta apresentação depois ser partilhada e, portanto, poderão consultar, mas no OP1 Portugal Mais Competitivo temos, de facto, como principais áreas de programação, apoios dirigidos às empresas, desenvolver e melhorar a capacidade de investigação, inovação e a adoção de tecnologias avançadas, aproveitar a vantagem da digitalização, reforçar o crescimento sustentável e competitividade das pequenas e médias empresas e a criação de emprego, desenvolver competências para a especialização inteligente, a transição industrial e o empreendedorismo, ou melhorar a conectividade digital. No OP2, Portugal Mais Verde, destacaria, em termos de áreas de programação e de intervenção, promover a eficiência energética e redução de gases de efeito estufa, promover energias renováveis, reforçar infraestruturas energéticas, promover a adaptação de alterações climáticas e a prevenção de riscos e de catástrofes, ou de promover o acesso a uma gestão sustentável da água. O OP2 continua com objetivos de promover a transição de uma economia circular, reforçar a proteção e a preservação da natureza, biodiversidade e infraestruturas verdes, ou promover a mobilidade urbana sustentável com diversos apoios. Relativamente ao OP4, Portugal Mais Social, as principais áreas de programação envolvem o emprego e a qualificação, os temas que serão discutidos no próximo painel, e inclusão social, onde de facto aqui há um conjunto de apoios que são também eles em grande medida virados para as empresas e por vezes é um pouco esquecida esta vertente. Os apoios que estão no programa temático dirigido às qualificações são apoios dirigidos às empresas, porque a capacitação dos trabalhadores é uma das maiores mais-valias das empresas. E temos aqui aquelas que são as principais apoios e objetivos dirigidos às empresas, destacando dentro dos 5 OPs, Objetivos Estratégicos, de facto temos um conjunto de objetivos estratégicos e de apoios dirigidos às empresas no OP1, que estão destacados nomeadamente o reforço da capacidade de investigação e inovação, as vantagens de digitalização, crescimento e competitividade das PMEs, conforme tinha referido há pouco, mas também no OP2 e no OP4. No OP2, Portugal Mais Verde, promover a eficiência energética, as energias renováveis ou a transição para uma economia circular. E aqui está no OP4, Portugal Mais Social, os apoios à formação a título de exemplo, os apoios à formação de ativos empregados em contexto de posto de trabalho. O OP3, que ainda não tinha detalhado, que é Portugal Mais Conectado, em que, essencialmente, apoios no âmbito da ferrovia, do sistema portuário e do sistema aeroportuário. E, por último, o OP5, Portugal Mais Próximo, com uma aposta no reforço funcional, de modernização e capacitação das redes e de equipamentos de serviços de interesse geral, mas também competitividade territorial, contribuir para a estruturação do sistema urbano, policêntrico nacional, ou modernizar e capacitar as redes de SIG. O Fundo de Transição Justa, que também surge neste quadro comunitário, ele aplica-se a 3 regiões do país e a territórios afetados pela transição para a neutralidade climática. Alentejo Litoral, Médio Tejo e Matosinhos, e tem como objetivos mitigar os impactos económico-sociais desta transformação nestes 3 territórios.
Há uma questão também muito relevante e que, ao nível territorial, terão bem a percepção, que é a importância da parceria na definição da política, o envolvimento de todos os parceiros que resulta no esforço de uma participação coletiva e da apropriação das políticas da União Europeia. Desde a elaboração da Estratégia Portugal 2030, com a auscultação da sociedade, até a elaboração das estratégias regionais, NUTS 2 e NUTS 3, onde houve a auscultação dos principais agentes económicos, ou a promoção de espaços de diálogo, que são iniciativas que irão sendo desenvolvidas ao longo de todo o quadro comunitário do Portugal 2030 e elaboração e acompanhamento do acordo de parcerias e dos programas. Em termos de montantes globais da política de coesão, de facto estamos a falar para esta década de 22,6 mil milhões de euros no âmbito do Portugal 2030, 16,6 mil milhões no âmbito do PRR, e o gráfico que está aqui à direita identifica qual é a posição absoluta de Portugal relativamente aos montantes que estão envolvidos no Portugal 2030. Ao nível do Portugal 2030, para clarificar, até porque são normalmente estas as dúvidas quando começam a abrir os avisos de candidaturas, Portugal 2030 está composto por 4 programas temáticos: demografia, qualificações e inclusão, que insere todas as políticas ou todos os apoios de políticas ativas de emprego, educação, formação profissional e superior, inclusão social, igualdade e não discriminação. A inovação, o programa Inovação e Transição Digital, digitalização, inovação e internacionalização das empresas e das instituições. Estamos a falar do COMPET, o COMPET 2030. Ação climática e sustentabilidade, o programa que agora atualmente é o POCUR, adaptação às alterações climáticas, economia circular, mobilidade urbana, o programa MAR. E depois temos 7 programas regionais, as 5 regionais do continente e o programa dos Açores e da Madeira. Para além do programa de assistência técnica, que nos permite desenvolver e financiar e capacitar todos os atores e todas as entidades que intervêm no processo e no ecossistema dos fundos, bem como o programa de cooperação territorial. Mais uma vez, a distribuição dos fundos do Portugal 2030, agora numa lógica diferente, por fundo europeu e por programa. E entramos, de facto, aqui nos principais desafios apresentados ao PT 2030, que se podem colocar à política de coesão entre 21 e 27. Há uma dualidade que, por vezes, se pode questionar como é que se vamos conseguir um maior escrutínio, que é aquilo que nos é exigido e consideramos que deve ser reforçado. Uma política de coesão tem, de facto, uma tradição de escrutínio e as exigências de transparência, responsabilização e entrega de resultados, cada vez um foco maior, e, ao mesmo tempo, simplificarmos. Isto consegue-se com sistemas de informação mais ágeis, mais inteligentes, com mais interconexão, e é de facto nesse sentido que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e as autoridades de gestão têm estado a trabalhar. Por outro lado, também aquela que pode parecer uma dicotomia entre concentração e parceria. Há uma indicação para um foco para poder haver maior impacto, uma resposta a desafios estruturais de longo prazo, e, por outro lado, a combinação de estruturas formais, de consulta pública ou outros mecanismos de parceria que podem induzir a uma maior dispersão. Mas, de facto, é através das redes e das parcerias que conseguiremos fazer ou ultrapassar este desafio. 3 outros grandes desafios: a orientação para resultados, em que cada vez o ênfase é maior nos outputs e nos resultados, na monitorização e na avaliação, e de facto fortalecer a responsabilidade do próprio beneficiário. O reforço da capacidade institucional, que é um desafio que a administração
sente, mas também está aqui em causa o reforço da capacitação dos parceiros da sociedade civil, das entidades beneficiárias, de quem se candidata, e é neste contexto que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão está a desenvolver um roteiro para a capacitação e uma academia para a capacitação, para podermos desenvolver ações de formação e de capacitação em toda a área transversal dos fundos, e também a necessidade de uma grande flexibilidade, adaptação às necessidades de oportunidades específicas de cada região e país, a necessidade de responder a contextos de grande incerteza, como temos sentido nos últimos anos, a definição de objetivos específicos a nível nacional e regional. E, de facto, esta era a principal mensagem que gostaria de trazer aqui, ao nível daquilo que é o Portugal 2030, mas também daquela que foi uma feliz coincidência no dia de hoje, porque hoje foram lançados os primeiros avisos do Portugal 2030, foram lançados 13 avisos no âmbito da formação, da saúde, da ferrovia, da informação e comunicação e da assistência técnica. É um dia importante para quem muito trabalhou nos últimos meses para que houvesse estes avisos, mas é, acima de tudo, um dia muito importante para todas as empresas e para todas as entidades que podem concorrer a estes avisos, sendo que teremos também, ainda no mês de abril, os avisos de sistemas de incentivos às empresas. E, portanto, era também esta nota que gostaria de trazer e de destacar esta coincidência temporal, que foi uma coincidência feliz. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Mas antes de sair, obrigado, Cláudia. Uma pequena lembrança aqui da Câmara Municipal do Fundão. Muito obrigado pelas suas palavras e assim vamos dar continuidade. Uma salva de palmas. Cláudia, Joaquim, obrigado.